Uma boa noite a todos os irmãos presentes na nossa casa, de ambos os planos da vida, e àqueles que nos acompanham dos seus lares, com o nosso desejo de muita paz. Nós queremos, antes de nós começarmos as nossas reflexões da noite, de relembrar os irmãos que estiverem portando os seus celulares, que por favor os desliguem ou coloquem no modo silencioso para que não haja nenhuma interferência externa neste momento em que estamos aqui, tão único para cada um de nós neste encontro com a espiritualidade. Nós temos aqui também um aviso, na verdade é uma convocação para as eleições da nova diretoria da nossa casa para o próximo biênio 2026-2028, que diz assim: a diretoria desta casa convoca seus associados para uma assembleia no dia 4 de fevereiro de 2026, é uma quarta-feira, de acordo com o estatuto, quando estaremos procedendo às eleições da diretoria para o biênio, então, 2026-2028, de acordo com o artigo 22 e 31 do Estatuto. Poderão ser apresentadas à atual diretoria chapas até 7 dias antes da data mencionada, dando a devida publicidade. Esta reunião, então, acontecerá às 21 horas do dia 4 de fevereiro, uma quarta-feira, portanto. Então, para nós nos harmonizarmos, nós vamos ler uma mensagem deste livro Momentos de Paz, para que nós vamos asserenando os nossos pensamentos, silenciando os nossos pensamentos, fechando todo aquele acesso que nos leva lá fora, para a nossa correria do dia a dia, para que nós possamos ficar verdadeiramente presentes aqui neste local. Diz assim: valores espirituais. Todas as dificuldades ou facilidades que vivemos no presente resultam de um passado mal ou bem conduzido. Se no passado plantamos boas ou más sementes, o presente é o momento da colheita, seja qual tenha sido a semeadura. A maior causa dos sofrimentos da humanidade é a falta da busca dos valores espirituais, que são os bens eternos, os quais realmente levaremos conosco, quando de retorno à pátria espiritual. São os bens espirituais que nos proporcionam felicidade plena, que nos dão a liberdade e o alívio de uma consciência tranquila. É o único e verdadeiro tesouro que eleva nossa alma, que nos aproxima de Deus. É a maior riqueza que nós, em espíritos, podemos ter. Senhor, fazei-nos instrumentos da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que sememos amor, perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, esperança onde haja desespero, luz onde haja escuridão e alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que não procuremos tanto sermos consolados quanto consolar, sermos compreendidos quanto compreender e sermos amados como amar, porque é dando que recebemos.
é perdoando que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Então, com esta oração, com os nossos pensamentos elevados, nós damos por aberto as reflexões desta noite, convidando então a Elizabeth para tal. Boa noite a todos, aqueles que nos assistem aqui na nossa casa, aqueles que nos assistem dos seus lares, que sejam todos bem-vindos ao trabalho dessa noite, que sempre nós procuramos trazer a mensagem do Mestre Jesus e os ensinamentos que ele deixou para nós há 2000 anos, mas que são tão presentes ainda no dia de hoje. Ainda estamos ensaiando, definindo os nossos novos projetos de ano novo. Todo ano nós debutamos no palco da vida. Às vezes aumentam os figurantes, outras vezes vão desaparecendo dos nossos olhos. E temos que prosseguir com a nossa tarefa. O palco é o mesmo, mas a nossa tarefa muda, exigindo de nós desempenhos às vezes desafiadores. Aplaudidos de pé ou vaiados pela nossa própria consciência, cabe-nos a retomada, a correção, porque quando se acendem as luzes da ribalta, as cortinas se abrem, cá estamos nós, representando o que nos compete, burilando o nosso papel no teatro da vida, porque o mundo merece que nós sejamos melhores. Em 2025 e em anos anteriores, estivemos buscando sempre, nas orientações do Mestre Jesus, o caminho do bem, aquele que nos permita compreender mais, confiar mais nos desígnios do Pai, servir mais, amar mais estes irmãos que seguem conosco nesta jornada. São palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vejamos então onde estão inseridas essas palavras de Jesus no Evangelho de João 14, de 1 a 7. Ele conversava com seus discípulos nos últimos momentos da sua vida, naquele último encontro que ele teve com seus discípulos, já anteriormente à sua crucificação, prisão e crucificação. E Jesus, então, aconselhava seus discípulos, apacentava suas ovelhas, como se diz, porque estava vendo que estava próximo a hora dele partir. Não se perturbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. Quando tiver ido e tiver preparado um lugar para vós, voltarei novamente e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, conheceríeis também o Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, meus irmãos, somente alguém como o Mestre, dotado dessa visão de conjunto de nossas necessidades, ele poderia exprimir de um modo tão simples o papel da mensagem que nos deixaria como um roteiro para a nossa ascensão espiritual.
Basta que nós paremos e meditemos um pouco sobre a existência humana, a fim de nos darmos conta de que muitas vezes é um grave problema para a criatura humana, maiormente para os jovens, a escolha do caminho a seguir. Vemos que a sociedade no tempo de Jesus, nas devidas proporções, é a mesma de agora. A escolha do caminho sempre foi difícil. Podemos, por exemplo, citar Paulo de Tarso. Uma expressiva parte da sua vida, este jovem, um doutor da lei, tinha outra formação religiosa e era perseguidor dos cristãos. E foi na estrada de Damasco que se operou, digamos assim, esta conversão, quando ele ficou frente a frente com Jesus. De perseguidor do Cristo, tornou-se um dos maiores, se não o maior divulgador do cristianismo nascente. Outro exemplo que nós podemos dar é de Francisco de Bernardone, o nosso Francisco de Assis. Viveu toda a sua juventude no luxo, na opulência, e foi despertado aos 21 anos e muda o seu caminho, quando conhece a magnitude da trajetória de Jesus e resolve segui-lo, despojando-se de tudo, abandonando a casa dos pais para seguir essa doutrina que ele achava já que era aquela que conduzia ao plano maior. Na obra Quem é o Cristo, de Francisco de Paula Vitor, psicografia do Raul Teixeira, colhemos essas reflexões, abrir aspas. Vivemos num mundo material com todas as suas implicações e não podemos ficar de fora de tudo que o envolve, tanto na política como na sociedade, na família, na religião, etc. Fechar aspas. E aí então nós nos perguntamos, que caminho político tomar quando nem os partidos políticos atualmente têm uma face? E na sociedade? É lá que nós vemos tantos descaminhos, tanta intolerância, preconceito, desamor. E na família, como agir? Nós sabemos que é lá que estão os nossos maiores desafios. E na religião, como cultivar a fé e reverenciar a Deus? Como desenvolver em nós virtudes para que nós sejamos criaturas melhores? Como ajustarmos-nos a um mundo tão hostil, que tem situações tão aflitivas, que levam muitas criaturas até o adoecimento mental, e continuar vivendo a nossa vida com alegria, com esperança em tudo isso que nós vemos. Diante de tantos questionamentos sem respostas, ou com respostas que não atendem ao bom senso, um imenso número de pessoas se perde nos abismos da tremenda indiferença, deixando que as coisas se desenrolem como deve se desenvolver, ao azar, à sorte, na realidade aguardando que tudo se encaminhe pela força do destino. Como nos diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ou vida leva eu. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que ele veio nos ensinar converte-se em respostas para todas as indagações humanas. E nas passagens do Evangelho, nós percebemos que o seu pensamento político é aquele que visa o bem comum. Justiça incondicional para todos, respeito recíproco entre os indivíduos, um Estado forte que proteja e emancipe as suas criaturas. A cada um segundo suas obras, dai a César o que é de César, amai-vos uns aos outros. No que diz respeito ao cultivo da fé religiosa, ele estabeleceu naquele importante diálogo que ele tem com a mulher samaritana, quando ele diz que Deus é espírito e importa que os seus seguidores o adorem em espírito e verdade. Está lá no Evangelho de João 4:24. Então, o que importa mesmo é um amadurecimento de dentro, que muda a nossa vida de fora. Deixou bem claro que não é num templo a casa de Deus,
que o templo é o nosso coração. Prometeu também enviar um outro Consolador para relembrar seus ensinos. Aqui nós vemos em João 14, quando ele diz: se me amais, guardai meus mandamentos, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito. Paráclito, os gregos chamavam mais ou menos advogado, alguém que sabia conduzir causas, mas o significado mais é como antecessor, consolador. O Pai, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, que estará convosco para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque está em vós e permanece convosco. Mais adiante ele diz também: o Espírito de verdade, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos trará à memória quanto vos disse. E tem outras passagens ainda que ele fala sobre o Espírito de verdade. Então, este Consolador, este Espírito da verdade, este grande Consolador das nossas vidas, que se mostra para nós, está caracterizado pelos princípios científicos, filosóficos, morais e religiosos, advindos da espiritualidade maior e codificada por Allan Kardec, em pleno século XIX, 1850 e tantos anos depois da vinda do Cristo. A doutrina espírita é profundamente consoladora, mas é também libertadora, no sentido de conhecer esta verdade que é acessível a todos. A quem a procura encontra diretrizes seguras para o encaminhamento do seu caminho. Torna-se assim conhecido o caminho que se ajusta às leis divinas, e quanto mais cedo o espírito reconhece sua senda e se dispõe a segui-la, tanto mais rapidamente atinge os objetivos para o qual foi criado. Paulo, lá na carta aos Filipenses 3,14, prossigo para o alto, dizia Paulo. A senda estreita, ou a porta estreita de que fala o Evangelho, são as múltiplas dificuldades que nós encontramos no caminho. Francisco do Espírito Santo, na obra As Dores da Alma, nos leciona assim, abrir aspas: as luzes do amor e do conhecimento devem iluminar permanentemente este caminho. O caminheiro precisa sustentá-las ante as trevas, sob a pena de desviar-se. O caminho atravessa muitas paisagens diferentes. Por vezes, segue por planícies infindáveis. Depara-se com vales sombrios e montanhas difíceis. Cabe ao caminheiro manter fidelidade às obrigações assumidas, não desanimar ante os obstáculos. Fechar aspas. E Guimarães Rosa, poeta, nos diz assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que a vida quer da gente é coragem. E Chico Xavier diz assim: para os dias bons, gratidão, para os dias difíceis, fé, para os dias de saudade, tempo, para todos os dias, coragem. E a estrada larga, que se antepõe à porta larga ou à estrada estreita, ao contrário, correspondem ao atendimento dos caprichos pessoais, à indisciplina, o descumprimento dos compromissos assumidos perante a nossa própria consciência antes de nós reencarnarmos. Lembrou um palestrante que certa feita esteve aqui numa palestra espírita, que nós que estamos na casa há um tempo maior, há 10, 15, 20 anos na casa, lembramos quantas pessoas que aqui estiveram
se consolaram, encantaram-se com a doutrina, mas não perseveraram nela. E ele pergunta, por quê? Ora, ele responde que toda realização pessoal depende do esforço, da energia aplicada à nossa transformação moral. E se cada dia cuidará de si mesmo, como disse Jesus, todo aperfeiçoamento reclama de nós, dia após dia, exaustivamente, esforço, luta, perseverança e fé. E lá está na questão 621 do Livro dos Espíritos, essa grande orientação para as nossas vidas. Onde está escrita a lei de Deus? Não preciso procurar na Bíblia, no dicionário, não preciso procurar literatura nenhuma. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E é ela, a consciência, que é a grande apontadora do caminho. Como disse uma vez, muito bem-humorado, o nosso palestrante Raul Teixeira, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Em face das difíceis horas por que passa o planeta, onde graçam tantas guerras, crimes de toda sorte, todos têm a impressão que Deus abandonou seus filhos, que o esqueceu. E vemos pessoas incrédulas dizer assim, por que Deus permitiu? E nós pensamos nas palavras de Jesus, no mundo tereis aflições. E a Terra, em sendo um mundo de um estágio muito especial, abrigando criaturas em faixas provacionais generalizadas, como nós vemos nos terremotos, nos acidentes, nas inundações, nos vulcões que entram em erupção, nos desastres aéreos que matam, às vezes, dezenas de pessoas ao mesmo tempo. E também é um mundo onde nos mostra complexas expiações particulares. E se nós compreendemos tudo isso, nós sentimos que o mundo é um lugar de aflições e que aqui ela tem lugar comum. Mas o Mestre não nos quer desalentados nem derrotados. Ele próprio expressou-se vibrantemente após a cruz. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Asseverou Jesus que as experiências planetárias eram que nem os alunos nas escolas. Apresentou-nos várias citações, podemos ver nos 4 evangelistas, quando ele diz, em verdade vos digo. Sim, porque é ela a verdade, representando as realidades que nós já podemos entender, que nós já podemos perceber. É indicadora desses caminhos inconfundíveis de amor, de justiça e de caridade. Conhecereis a verdade e a verdade vos iluminará. Quanto mais nós podemos buscar esta verdade, quanto mais nós podemos estudar, principalmente as obras básicas que abrem tantos caminhos, o Livro dos Espíritos, essa obra fundamental da doutrina espírita, origem de toda a codificação kardeciana, que leiam, que procurem, quanto mais nós sabemos, mais longe nós enxergamos. Então isso é muito, muito importante. E o livro espírita, além de nos trazer esse lado do conhecimento geral, ainda nos acomoda, nos consola nas nossas dificuldades. Jesus nos disse também que ele tinha vindo para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, na parábola do bom pastor. Todas as suas lições foram e continuam sendo lições de vida. E quem souber aplicar a mensagem que ele nos deixou, certamente viverá fartamente, terá vida em abundância, será feliz, ajustado, pleno, por entender os desígnios do Pai, embora transitando num mundo de expiações e provas. Mas para servir o Mestre, para seguirmos o Mestre, seguindo este caminho que ele nos mostrou, que nos indicou, precisamos construir em nós um coração mais amoroso, desculpando, perdoando sempre,
tolerando aqueles que nos criam problemas e apoiando todas as causas justas. Aqui está, na nossa mensagem do mural, uma grande pérola, quando diz assim: faça, mesmo que não vejam. Sorria, mesmo que não retribuam. Perdoe, mesmo que não mereçam. O amor é uma semente que você planta na vida do outro, mas a colheita é na sua. O Carlos Drummond de Andrade, que parece vivendo os dias de hoje. Amor, pois de amor andamos todos precisados, em dose tal que nos alegre, nos reumanize, nos corrija, nos dê paciência e esperança, força, capacidade de entender, de perdoar, de ir para frente. Não nos esqueçamos jamais que ele resumiu toda a lei e o profeta em apenas 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ninguém cresce e se aperfeiçoa sem o relacionamento com o outro. Somos anjos de uma asa só, diz o personagem Fernão Capella Gaivota, do escritor Richard Bach. O espírito foi criado para a vida de relação. O amor ao próximo como a nós mesmos, de que fala Jesus, que é uma lei natural, pressupõe que na obra divina da criação todos somos complementos uns dos outros. E o Drummond diz que a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. E essa verdade palpável, ela explica por que Jesus retificou a lei antiga dos hebreus que excluía os inimigos ao alcance do amor. Amai os vossos inimigos, disse Jesus. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Ninguém pode ser excluído, então nós sentimos, deste amor compreensão. Tanto os amigos como os inimigos, como aqueles que têm uma vida que nós julgamos que estão errados, que estão equivocados, mesmo eles são nossos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Não há progresso integral sem o cumprimento das leis de Deus. E Jesus nos mostra o caminho. E quando chegaremos lá? Os espíritos superiores, na nova revelação, oferecem-nos recursos especiais, objetivos claros para que possamos repensar a nossa vida, o que somos e o nosso futuro. E aqui está aquela frase que acho que todo espírita conhece do Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. E os imortais, através da obra que Kardec codificou, nos trazem a ideia de Deus e a sua plenitude. O conhecimento de nós mesmos como espíritos imortais. O intercâmbio entre os dois mundos, a multiplicidade das existências, as leis morais que regem a vida, a responsabilidade individual pelos nossos pensamentos e ações. Dentre outros e mais outros ensinamentos, são realidades componentes da grande verdade que todos nós devemos buscar e que um dia a encontraremos. Procuremos o Jesus, mestre, irmão, pedagogo da alma, o exemplo do amor maior, que envolve a tudo e a todos. Conforme os imortais disseram a Kardec na questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o tipo mais perfeito que Deus enviou aos homens para nos servir de guia e de modelo. E é somente quando encontrarmos este Jesus e pautarmos a nossa vida pelos seus ensinamentos é que nós estaremos neste caminho da verdade e da vida. Pensemos nisso.
Que o Pai nos proteja, nos ilumine da sua mansão de amor. Que assim seja.